Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja convosco e que Deus prepare o coração de cada pessoa para que fique prevenido. Deus provê com essas pessoas para que o que acontecer ou o que vai acontecer do correr do tempo, que todo mundo se prepare, porque o tempo está no fim. Nós já estamos no final dos tempos e tem muitas pessoas ainda para se entregar para Deus e estão demorando. E que Deus abençoe que as pessoas elas se apressem em se prevenir para se entregar para Deus. Porque Deus ele está esperando você. Deus ele está esperando desde a fundação da terra que a sua vida está na mão direita, na mão esquerda de Deus. Quando você peca, sua vida vai ser escrita no livro da morte. Quando você pede perdão a Deus, o seu livro tira do livro da morte e passa para o livro da vida. Então, como eu já disse, a sua vida está dependendo de você e de cada um de nós. Porque a vida ela não é fácil. Não é só a pessoa que está seguindo, indo para a igreja e ali saber que está sendo santificado. Não. Você tem que se santificar na igreja e se santificar em todo lugar que você esteja. Faça um lugarzinho, seu lugar, um pedacinho do céu. Pense que você, quando você está fora da igreja, não vá pensar que você está fora da presença de Deus. Porque não está. Todos nós estamos na presença de Deus. Veja o que aconteceu com Jonas. Deus ele pediu para que Jonas fosse pregar em Nínive. E ali ele disse que não ia. Aí Deus foi, ele ficou lá na areia da praia, onde ficam os barcos. E ali ele ficou. E Deus mandava ele ir, outra vez ele dizia que não ia. Aí Deus viu que o sol estava muito quente para ele passar o dia ali, na areia. E ele não ligava, estava nem aí. Mas que Deus teve pena dele e colocou uma árvore para ele se colocar debaixo. Mas ele saía debaixo da árvore e ia para o sol. Deus botava a planta de novo para ele, ele ia para o sol novamente. Até que enfim um dia ia viajar um navio. Aí ele foi, se escondeu, entrou no navio, barco, e se escondeu no barco. Barco, e a diferença de navio, a diferença é grande. Aí o barco, ele começou a andar, o pessoal se prepararam e o barco ele começou a andar. E ali Jonas foi se esconder lá no porão do barco. O que acontece? Acontece uma grande tempestade. Aí eles ficam procurando qual é o Deus de quem alguém dali esteja pecando. Porque naquela época muita gente tinha seu próprio Deus. Aí deram fé que tinha um homem lá no fundo do navio, escondido. Aí trouxeram ele para cima, no mar, no barco.
e perguntou: Jonas, o que é que tu tens contra teu Deus? Ele disse, Deus falou para mim pregar em Nínive, que ele ia destruir Nínive. E eu não estou querendo ir. Então, para livrar a vida de vocês, me joguem dentro do mar. Então isso os homens fizeram, que eles queriam salvar a vida deles também. Então no que ele joga, Jonas, então Jonas, aí a baleia engole Jonas. Jonas passa 3 dias com 3 noites no ventre da baleia. Isso ali sem se alimentar e nem beber água. Ele ficou lá no ventre da baleia. Quando chegou o 3º dia, a baleia jogou ele fora. E ele foi se limpou da sujeira de dentro da baleia. Aí Deus falou com ele: Jonas, vai pregar em Nínive, que eu vou destruir aquela cidade. Ele disse: eu vou, Senhor, eu vou. Então, para a pessoa passar para servir a Deus, às vezes você não quer, mas você tem que passar por alguma coisa que você vai ter que servir a Deus. Não é porque Deus quer forçar você, mas é porque Deus ele quer você para viver com Ele. Então Jonas, ele foi para Nínive e pregou para aquela multidão de gente. Então quando ele voltou de Nínive, ele disse: e aí, Senhor, já fui, já preguei. Vai destruir a cidade de Nínive? Ele diz: não vou destruir, porque você já fez o trabalho que tinha que fazer. Aí ele se irrita com Deus porque Deus não destruiu a Nínive, mas porque ele não entendeu, ele tinha que ir para Nínive para salvar aquele povo. Para salvar aquele povo, que todos iam ser queimados. Se não fosse alguém lá em Nínive pregar. Então as obras de Deus, elas agem desse jeito. Você tem que se preparar ou estar preparado por Deus. Tem algo aí no dia 7 de setembro, já foi confirmado. Dia 7 de setembro. Tem um pastor e outro pastor falando língua que ele vai apresentar nesse dia. Então não se iluda que não existe dom de língua nesse tempo. Igreja, se acordem que não existe dom de língua nessa época agora. Ainda vai chegar o dia das pessoas terem a chuva temporânea. A chuva seroide. Porque a chuva temporânea já teve. Agora a chuva seroide do Espírito Santo. Aí sim, nesse dia, todo mundo falaram língua. E cada pessoa vai ter o seu dom para a necessidade de cada pessoa que tem sobre a terra. Antes que as portas da graça se fechem. Então não se iluda com esse pessoal que fala dom de língua e vocês não entendem nada. Isso não existe. Isso é mentira. Isso é tragédia de Satanás para que tire vocês do caminho do Senhor. Porque Satanás já veio para roubar e destruir. E é isso que ele está fazendo com vocês. Que estão indo na igreja por causa de dom de língua. Ou então por cura. Não existe isso, não existe cura, não existe dom de língua. Não existe nada. Não existe profecia, que o cara agora está fazendo uma profecia aí para o dia 7 de setembro. Que essa profecia ela não está no contexto. Não está. E aparece outra pessoa falando dom de língua, outra mentira, que não tem. Para vocês acreditar, eu peço que todos vão. Todos que ouvirem esse vídeo vão. Dia 7 de setembro e veja se vai cair fogo do céu. Se cair fogo do céu,
Ele é um profeta. Ele é um profeta. Se cair fogo do céu, não é eles fazerem maracutaia lá e aparecer uma pessoa com a espada pegando fogo. E ela tem que vir do céu. Ela tem que vir do céu. Todos estejam me ouvindo. E que veja com os próprios olhos de vocês a barbaridade, as mentiras que eles inventam para ganhar alma para a igreja deles. Vão todos para essa cidade que ele está dizendo. E veja se é verdade ou é mentira. Que se descer fogo do céu, é verdade. Se não descer fogo do céu, é mentira. É falsos profetas. É um falso profeta que está destruindo a palavra de Deus, destruindo o povo de Deus. Então todos têm que ficar atentos para não cair nessas armadilhas do inimigo que ele está lançando sobre a nossa nação do mundo. Que dom de língua não existe, eu já falei milhões e milhões de vezes. Dom de língua não existe. Como é que tem um dom de língua que tu não sabe o que é que aquela pessoa está dizendo? Deus quer que tu saiba o que o pregador está falando, o que aquela pessoa recebeu uma mensagem e está passando para a igreja. Tem que ter um entendimento. Se não tiver, se as pessoas não entendem o dom de língua, o inglês, português e chinês, japonês, vários dons de língua que tem no mundo, que no mundo tem 330 países. Tem 330 países. Quer dizer, existe muito idioma. Tem muitas palavras que as pessoas precisam estudar para que entendam essas palavras antes de ir para um país desse. Se não for levar, se ele não souber, tem que arrumar um intérprete. É como tá isso que vai acontecer. Esse senhor que aparece na tela do celular falando dom de língua, nem ele mesmo entende o que ele está falando, entende porque é mentira. Se ele está falando dom de língua, é para todo mundo entender na nossa língua. Ele fala na dele e a gente entende na nossa. Viram como fizeram no tempo da chuva serôdia, a chuva temporânea, que diga. A chuva temporânea, quando ela veio, que desceu sobre os apóstolos, todos eles pregando na sua língua, e o pessoal dos outros países ouvia na língua deles. Então isso aí é que é o dom da profecia, o dom do Espírito Santo. Mas hoje, minha gente, não tem de maneira alguma, não existe. Então vão e prove para esses mentirosos aí, que estão inventando essa mentira, para confundir a mente do povo, e veja se vai cair fogo do céu. Se não cair fogo do céu, são falsos profetas. Não acreditem na palavra deles. Então, senhores, irmãos, eu também peço para vocês, observem o Brasil como ele está. Nós estamos numa calamidade. Os ricos não estão nem aí se preocupando com eles. Mas a classe média e a baixa estão sofrendo. E principalmente agora com esse aumento da energia que vai subir tudo de novo. Ninguém sabe como é que vai acontecer, ninguém sabe como é que vai ficar. Então só Deus na nossa vida. E que Deus ilumine um presidente para o nosso país, que ele possa governar o país de verdade e não mentindo, dizendo coisas que não vai fazer, dizendo coisas que não existem. Bote um presidente que ele entenda de economia. Se que um presidente ele não sabe o que é economia, o que é que ele está metido em política.
ele não serve para ser presidente. Que ele tem que saber o que está acontecendo no Brasil na economia. Porque é que a economia está crescendo. Está crescendo de uma forma que nós não podemos nem, hoje em dia, quase comer um pão. Já são 4 pão por R$2. Já são 4 pão por R$2. Então, irmãos, se acordem, abram os olhos e façam o que vocês têm de fazer. Você tem que fazer pelo certo, não pelo errado. Se previnam, mais uma vez. O pessoal estão batendo na lei, quando ele parar, eu repito, que nós temos que cuidar de nós, brasileiros. Então, quando vocês forem votar, vocês procurem aquela pessoa que você vê que tem capacidade de assumir o país, mas não mentirosos. E que nós seja abençoados por Deus, e que Deus nos dê a paz, e que a paz fique com o mundo também. Aqueles que estiverem prontos para receber a paz de Deus, que possam receber a paz do Senhor. Esse é o meu pedido e o meu agradecimento, é a minha oração, no nome do nosso Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém.